Se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procuraste te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É ao teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar e tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Um feliz sábado. Deus seja louvado por essa bela canção. Estou muito feliz de estar aqui hoje, um dia tão especial, porque primeiro, hoje é sábado, dia do Senhor, porque a casa de Deus está cheia, com muitas pessoas queridas aqui, muitas visitas, louvado seja Deus, e por algumas outras coisas que vocês vão ver hoje aqui também. Hoje teremos festa no céu. Para aqueles que não sabem, né? Acho que quem é mais da antiga aqui da igreja sabe que eu e meus irmãos nascemos nessa igreja aqui, no sentido de ser criados. Então é uma alegria estar voltando aqui a esta casa para estar pregando. Para quem não sabe, meu nome é Marlon, sou casado com a Inara há quase 7 anos e estou no 2º ano de teologia lá no NASP. Então é uma alegria estarmos aqui hoje para abrirmos a palavra, falarmos um pouco a respeito do que Deus quer falar ao nosso coração. E eu peço que, neste momento, não permita que nada influencie a sua mente no sentido de tirar o que Deus quer falar ao nosso coração. Então Deus quer falar comigo, quer falar com vocês hoje, e eu não me sinto digno de estar aqui nessa grande responsabilidade de abrirmos a palavra juntos e falarmos sobre Deus. Por isso, mais uma vez, convido aqueles que puderem se colocar de joelhos, aqueles que não puderem, fiquem como estão, para buscar mais uma vez a presença do nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, e perdoa os nossos pecados, está sempre disposto a nos ajudar, e queremos aqui nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração. Quem sou eu, Pai, a dirigir as palavras aqui aos meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, sendo que cada um tem a sua própria experiência, cada um tem suas dores, seu conhecimento, as suas lutas, cada um, Pai, só pode falar ao coração se o Senhor falar através de mim. Então eu clamo que por misericórdia o Senhor fale através de mim, e fale ao coração daqueles que vão ouvir. Use as minhas palavras, apesar de pecador, aqui, para que possamos todos nós juntos sairmos aqui revigorados por sua palavra. É nisso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, abram a Bíblia, aqueles que têm, aqueles que não têm podem olhar com quem tem aí ao lado. Em Oséias, no livro de Oséias, Oséias capítulo 4, antes de falar o verso, nós vamos dar um contexto, daqui do livro de Oséias. Era uma época de grande apostasia espiritual de Israel. Israel estava longe dos caminhos de Deus, muito longe, de tal maneira que nem mais os profetas eles queriam ouvir. Deus enviou vários profetas e eles já não queriam mais ouvi-los. Então Deus usa de um método para tentar falar ao coração de Israel. Ouve Israel. Como? De que forma? Então ele separa Oséias para fazer algo inusitado. Deus fala: Oséias, vá e case com uma meretriz ou prostituta. E aqui ele tem um relacionamento, um casamento. Ele vai e casa com uma mulher que era prostituta e faz dela sua esposa. E aí começa um romance triste, onde muitas vezes essa mulher, apesar de ser bem cuidada, bem tratada por Oséias, ela vai atrás dos seus outros amores. Algumas vezes isso acontece. O que Deus queria ilustrar de maneira prática era que também Deus estava de muitas maneiras tentando alcançar o coração do seu povo, mas esse estava cometendo o adultério espiritual para com Deus. E Deus, de maneira tão amável, cuidava do seu povo, tinha interesse por ele, um amor incondicional. E mesmo que Israel tivesse adulterado espiritualmente contra Deus, fazendo outros ídolos, outros deuses, ele então quer novamente que o povo de Deus volte para ele. E aqui que agora nós entramos no capítulo 4, e eu convido aos irmãos a lerem conosco. Deus traz uma mensagem aqui para Israel. Verso 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Verso 2: o que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E aqui continua falando que até mesmo a terra estava sofrendo por causa da maldade do homem. E vocês vão perceber que essa não é uma história apenas para Israel. Essa é a história para o mundo hoje. A gente vê pessoas sofrendo, não é justamente o que está acontecendo diante dos nossos olhos? Pessoas sofrendo por causa da maldade do coração humano. E por que existe então essa maldade? Aqui está a razão. Porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E quando isso aqui, Oséias não está falando somente do povo de Deus, está falando do mundo mesmo. Mas agora ele tem um recado também específico ao mundo, ao povo dele. Que aqui no verso 6, muitos conhecem e usam esse texto, e diz assim: o meu povo será destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus não quer destruir o seu povo, Deus ama o seu povo, Deus quer salvar, e é isso que Jesus, quando veio à terra, falou: eu não vim para destruir o mundo, mas eu vim para que ele fosse salvo. Então o interesse de Deus é salvar, mas o povo estava se autodestruindo, porque lhe faltava conhecimento. E agora nós vamos falar 2 tipos de conhecimento que lhe faltavam. O primeiro, sim, um conhecimento intelectual a respeito ou sobre Deus. Faltava um conhecimento de quem era Deus, de conhecer elementos do caráter de Deus. Porque eles queriam ter um Deus segundo a sua própria forma de pensar.
Então eles forjaram para si ídolos, forjaram para si deuses e adoravam da forma como eles gostariam. E isso para o Senhor era adultério espiritual. Qual é a forma então, irmãos, de conhecermos a Deus? Em João 17:17, vocês não precisam abrir porque meu sermão será curto, porque nós vamos fazer em 2 etapas. Primeiro nós vamos falar de maneira teórica e depois contarei uma história que irá exemplificar isso que eu estou tentando trazer aqui para nós nessa manhã. Então, em João 17, Jesus falou: a tua palavra é a verdade. Como nós vamos descobrir a verdade de quem é Deus? Por sua palavra. Se nós irmos até a Bíblia, até o livro de Apocalipse, irmãos, nós vamos entender um pouco como funciona esta parte, porque a palavra é a verdade, e não uma verdade, ou e não a experiência de quem escreveu. Se você ler no capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra e ao seu testemunho, o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto viu. Então o que é a palavra? É um recado, é a palavra, é aquilo que Deus quer dizer ao seu povo, é o testemunho de Jesus. Quem aqui não gostaria de ouvir o testemunho de Jesus? Todos nós, acredito. O testemunho de Jesus está contido em sua palavra. E nós, também Jesus, em outro texto, vocês podem anotar para ler depois, nós vamos passar isso aqui de maneira um pouco mais rápido, mas em João 5:39, Jesus fala que é na palavra que nós encontramos a vida eterna. Esse mundo é passageiro, queridos. Em breve veremos o Rei. Em breve estaremos lá onde não haverá mais dor, nem morte, nem maldade. Onde não veremos essas coisas horríveis que temos visto nos noticiários, até mesmo na nossa própria casa, na nossa redondeza, nossos parentes que sofrem. Então em breve estaremos lá, e a Bíblia é onde nós encontramos a vida eterna. Em 2 Pedro 2:21 também fala que toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Paulo também ali em 2 Pedro 1:21 fala que nenhuma profecia vem de parte humana, mas a parte divina. Agora sim, Timóteo 3:16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha só, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e instrução de toda a justiça, de tudo aquilo que é certo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É claro, queridos, que há muitos que usam mal a Bíblia, e é triste ver guerras em nome de Cristo. É triste ver pessoas usando a palavra de Deus para embolsar dinheiro. Mas se não fosse essa a verdade, ninguém procuraria tentar pervertê-la, mas porque ela é a verdade, Satanás faz questão de fazer com que o erro esteja misturado com a palavra de Deus, para que as pessoas se confundissem. Mas queridos, aqueles que forem por si mesmos, iluminados por Deus na palavra, vão poder encontrar nela a vida eterna. Mas não só isso, em Apocalipse também não autoriza ninguém mudar a palavra. Hoje em dia, nós vemos infelizmente, pessoas, como eu disse, que usam mal a palavra, ou pessoas que querem reescrever a palavra. Pessoas que querem colocar suas próprias ideias, não querem mais ser moldados pela palavra, mas querem moldar a palavra segundo as suas próprias ideias. E aí a gente lembra de Efésios 4, quando Paulo, falando da nossa geração, falando do povo que estaria longe de Deus, que estava imersos na vaidade do seu próprio pensamento. Então esse é um outro recado para nós, porque em nós mesmos não há verdade, queridos, em mim não há verdade. Nós somos pecadores. Em nosso coração há uma tendência para aquilo que é mal. Imagina se não tivesse a palavra, e cada um criasse uma religião ou um Deus segundo o seu próprio discernimento. Já fazem isso tendo a palavra,
Mas imagina se não tivesse, a quem recorreríamos? No que se basearíamos? Um dia dando estudo bíblico para uma moça muito querida, gosto muito dela, mas ela tem ideias um pouco relativistas e respeito, eu gosto muito de dar a palavra com pessoas que pensam diferente, mas um dia ela falou assim para mim, sabe Marlon, eu acredito que na verdade, se você acredita que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Se um ateu não acredita na volta de Jesus, ele não vai voltar para ele. Mas se um outro acredita numa reencarnação, vai acontecer também. E assim nós vemos a verdade ser relativizada. Como poderá acontecer todas essas coisas? Existe uma verdade. A verdade é Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem um testemunho. E Ele revelou aos seus servos, os profetas, como nós vimos aqui. Ou a Bíblia é aquilo que ela diz ser, ou ela é uma farsa. Não existe meio termo. Ou a Bíblia é o que ela diz ser, ou Jesus é o que Ele diz ser, ou é uma farsa. Por isso eu convido a vocês, provem a Bíblia. Eu vi o impacto da Bíblia na minha própria experiência. No momento quando eu vivi uma frustração de um relacionamento, da qual era um Deus para mim, já não tinha mais nem razão de por que continuar vivo, uma situação difícil, vaidade do nosso próprio pensamento, não entendíamos muitas coisas, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Até aquele momento eu tinha fé, muito obrigado irmão, estava pensando nisso, até aquele momento eu tinha fé dos meus pais, mas eu precisaria então ter a minha própria fé, porque então todos os momentos que eu me sentia frustrado, ia recorrer naquilo que o mundo podia oferecer, e sinceramente há muitas coisas boas que o mundo podia oferecer, mas elas são enganosas e passageiras. E então naquele momento eu orei a Deus e falei, Senhor, eu quero ver de fato se o Senhor existe. E Deus supriu as necessidades da minha alma, pela palavra e pelo seu poder. E em João 13,17 diz que felizes são aqueles que praticam a palavra. Peço que coloquem aí o texto que eu vou ler, fazendo um favor, na tela. Fernando, se puder. Já está aqui. É que eu estou olhando lá atrás e não tinha. Muito obrigado. Eu quero ler esse texto que está contido no livro O Desejado de Todas as Nações. Um dos livros que eu mais amo. Toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá o nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo os nossos próprios impulsos. Essa é uma promessa de Deus transformar o nosso coração. E quando eu entendia que eu não tinha força para a mudança, não tinha força, o que eu fazia? Eu confiava nessa promessa, Senhor, Tu prometestes, e eu confio. E continuando ali, fala, a vontade refinada, santificada, encontrará o seu mais elevado deleite, é felicidade, né? Em fazer o seu serviço. Quando conhecemos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, a nossa vida será de contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Como Cristo viveu a lei na humanidade, assim podemos fazer se nos apegarmos ao forte em busca de força. E aqui nós começamos aquela segunda etapa que eu falei para vocês. O primeiro é um conhecimento intelectual sobre Deus. Agora vem uma outra forma de conhecer ao Senhor. Continuamos aqui na Bíblia em Oséias novamente, só que agora no capítulo 6, irmãos. Abram novamente, capítulo 6. No capítulo 6, nós vemos uma outra forma de conhecer a Deus. No original aqui, no hebraico, que foi escrito esse livro, traz uma outra palavra diferente da que a gente viu em Oséias. E diz assim no verso 1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias revigorará, e ao terceiro nos levantará, e viveremos diante dEle.
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e sobre ele descerá sobre nós como chuva, e chuva serôdia que rega a terra. Eu quero fazer um link com esse texto, mas para isso, se você quiser abrir a Bíblia em Gênesis 4, verso 1, mas não precisa, eu só vou contar. Ali mostra o momento quando Adão novamente teve um relacionamento com sua esposa, um relacionamento sexual que gerou um novo filho. E ali a palavra usada é iada, no original hebraico, para conhecer. E algumas versões traz que ele conheceu Eva. Sabe, queridos, o que é isso? É um conhecimento de intimidade. Não é apenas de relacionamento, não é falando da relação sexual em si, mas um conhecimento de intimidade. Adão conheceu Eva. Adão era íntimo de Eva. E sabe, queridos, a mesma palavra para conhecer é usada aqui. E aqui está uma outra repreensão para nós, porque muitos sabem que Deus existe, mas poucos conhecem a Deus. Muitos sabem que Deus existe, mas poucos o conhecem de uma forma íntima. E aqui é o segredo deste texto, aonde fala que a consequência de termos a nossa mentalidade mudada, de forma a se associar com aquilo que Deus gostaria para nós, e isso não ser mais como era para mim. Eu olhava a vida cristã e parecia um fardo, um peso. Eu tinha medo de me entregar a Deus, porque eu achava que eu seria infeliz, porque eu achava que Deus não conhecia a minha vontade. Como eu posso ser feliz, confiar em Deus, apaguear minha vida, ser guiado pela palavra? Eu vou ser infeliz. Não, queridos, é que eu não conhecia Deus. Eu sabia que Ele existia, mas eu não conhecia Ele. E aqui é falado, na verdade, o segredo é, quando conhecemos a Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer, amados, Deus será para você aquilo que você permitir que Ele seja. Deus será para você aquilo que você permitir que Ele seja. Se você olhar nos 12 discípulos chamados por Jesus, todos tinham uma proximidade maior do que a grande multidão com Jesus. Tinham. Isso é fato. Porém, dos 12 discípulos, 3 deles tinham uma proximidade maior. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Desses 3 discípulos, um deles era de maneira mais íntima ainda, próximo de Cristo. Quem era? João. Antes era chamado o filho do trovão, e depois foi conhecido como o discípulo amado. Queridos, há um privilégio que nós não temos usado. A correria, o trabalho, as coisas deste mundo têm roubado aquilo que seria o nosso privilégio de ter um relacionamento mais profundo com Deus, íntimo, que é o único relacionamento sincero e real que traz a salvação. É claro que não um relacionamento apenas que salva. Muitas pessoas que têm um relacionamento com um Deus, mas não o Deus verdadeiro, porque procuram criar um Deus segundo a sua própria imagem, segundo o seu próprio entendimento. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus da palavra, que nós devemos nos relacionar de maneira íntima e profunda, está nos esperando todos os dias, no primeiro momento. O que você faz, o que eu faço, no primeiro momento quando a gente acorda? Quem é o nosso Deus? O celular? Ou o Deus de Israel? O Deus da Bíblia? O nosso Deus? Qual é a nossa prioridade? O que mais gostamos de fazer? E essa é uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para nós, porque aqui a gente viu algo importante, aquilo que é mais esperado pela igreja. O que é? Um poder sobrenatural. Lembra? Vocês sabem, aqueles que já estudaram, a chuva serôdia. O que vocês leram aqui, Oséias? Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, sua vinda é certa, e sobre nós descerá o quê? A chuva. Que chuva? Serôdia. A chuva serôdia virá àqueles que conhecem ao Senhor
de maneira iada, íntima. E eu pergunto, você conhece o Senhor? Agora, se você vê Jesus falando, tem uma história bem interessante, quando ele fala a respeito de cura, e ele fala, vocês não viram que lá em Israel tinha muitos leprosos, mas somente quem foi curado? Naamã, o sírio, foi curado. Por quê? Olha só, em Israel, que era o povo de Deus, naquele momento, tinha muitos leprosos e eles não foram curados. Lepra é uma doença terrível. Mas só Naamã, o sírio, um gentil, como assim era dito, foi curado, porque ele creu. Sabe, Deus quer realizar muitos milagres na minha e na sua vida, mas muitas vezes a gente não deixa, porque a gente não conhece o Senhor, a tal ponto a confiar que Ele atue. Vocês estão entendendo que com Deus, quando a gente crê que de fato Deus existe, tem um título de um livro que eu gosto muito, Atos dos Apóstolos, que é escrito assim, nada vos será impossível. Vocês imaginam que ao seu lado, vocês podem ter a força da onipotência, que a oração é a chave nas mãos da fé, capaz de abrir todos os recursos da onipotência? Meus queridos, será que existe alguma tentação que esse Deus poderoso não pode nos livrar? Será que existe algum defeito de caráter que Ele não pode nos sarar? Será que existe alguma ferida do passado que Ele não pode limpar? Ou curar? Sanar? Não há nada impossível para Ele, mas Ele será para você aquilo que você permitir que Ele seja. E aqui eu quero trazer algo importante também. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome foi lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Continuamente eles estavam repetindo os incidentes ocorridos durante os dias do seu ministério, quando os seus discípulos foram abençoados por sua presença pessoal. Demoravam-se incansavelmente sobre os seus ensinos e milagres de cura. Com os lábios trêmulos e olhos rasos d'água, falavam da sua agonia no jardim, da sua traição, do seu julgamento e de sua execução, a paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura a eles impostas por seus inimigos, e a divina piedade que ele tinha orado, com que ele orava pelos seus algozes. Sua ressurreição e sua ascensão, sua obra no céu como mediador do homem caído, eram tópicos sobre quais eles se regozijavam em relembrar. Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio deles. Queridos, permite-me fazer uma repreensão a nós. Somos conhecidos como cristãos ou como políticos? Será que nós somos reconhecidos por ter um lado na política? Será que nós somos reconhecidos pelo time de futebol que a gente torce? Será que a gente é reconhecido pelo quê? Se nós não somos reconhecidos por falar muito de Cristo, talvez nós não tenhamos sido salvos por Ele. Ou o nosso amor, o primeiro amor dito ali em Apocalipse, se esfriou. Porque uma vez que eu amo a Jesus, e eu entendo que Ele me tirou do lamaçal do pecado, estendeu a sua mão sobre mim e fala, filho, vem aqui, e me colocou ao seu lado, tirou as vestes sujas do meu próprio caráter, e colocou sobre mim as vestes do seu próprio caráter, e me chama filho, e olha para mim como se eu nunca houvesse pecado, e Ele me ama com amor eterno. Queridos, eu vou querer falar desse amor, eu vou querer falar dessa pessoa maravilhosa que me salvou, e é isso que vai ocupar a maior parte daquilo que eu faço e vivo. É claro que vamos falar sobre outros assuntos importantes, mas qual será o tema principal? Eu faço a pergunta, eu e você, amado irmão,
conhecemos a Deus ou sabemos que Ele existe? Essas reflexões são importantes para nós, sabe? Quando conhecemos a Deus, existe um texto que representa muito bem para mim, e está em Isaías 26:3, não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas se quiser abrir, fique à vontade. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Eu tinha medo do futuro, tinha medo de não ter recurso para sustentar minha família, isso antes de conhecer a Jesus, de fato, mas todo medo acabou. O amor lança fora o medo. Não há o que temer quando a nossa confiança tem alguém muito maior. E aqui, já partindo para o final, eu quero lembrar uma história bíblica para vocês, e depois eu já vou contar aqui uma história para vocês também. Essa história bíblica é Eliseu, ela vai nos ilustrar, né? Eliseu tinha um servo. Existia um exército muito forte naquela época, e esse exército começou a tentar atacar Israel, mas toda tentativa de atacar Israel, Deus falava para Eliseu o que ia acontecer, aonde seria emboscada, e ele sabiam escapar. E aí ali Israel começa a ficar um pouco, inimigo, começa a ficar um pouco atordoado. O que está acontecendo? E alguém falou, é Eliseu que revela todas as coisas, ele sabe o que passa na tua câmara, ó rei. Ou seja, sabe tudo o que acontece contigo. E aí o rei arma uma tropa poderosa e vai atrás de uma simples casa no meio do campo de Eliseu e seu servo. E então, quando o servo vê que lá na montanha estava cercado de exércitos poderosos, ele fica desesperado e corre para Eliseu e fala, Eliseu, nós vamos morrer. E o que acontece? Eliseu ora e pede, Senhor, abra os olhos do meu servo. E o que acontece? Os olhos dele é aberto, e ele pode ver que atrás daquele grande exército, haviam anjos poderosos, muito maiores do que eles, com espadas que reluziam, e ali ele entendeu, que estava seguro. Sabe, queridos, a gente não vê estas coisas, mas seu justo viverá pela fé. Na Bíblia fala que Deus pode estender uma mesa no deserto para os seus filhos. Meus queridos, não há necessidade de temermos o futuro, se temos o nosso Deus. E eu quero agora contar um testemunho para vocês, e que vai ilustrar um pouco deste conhecimento profundo de Deus, e o que Ele é capaz de fazer. E para isso, eu quero ilustrar, na verdade, com um texto, antes de começar a contar, e aí então nós vamos terminar, algo que retrata um pouco essa história que eu vou contar. Olha só, muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro, a sua vida é incerta, não podem discernir o termo dos acontecimentos, e isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar a nossa vida, e não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E aqui fala que Cristo, em sua vida sobre a terra, Ele não fez planos para si mesmo, e aceitou os planos de Deus a seu respeito, que dia após dia o Pai lhe fazia conhecer. De tal maneira deveríamos nós, irmãos, depender de Deus, que nossa vida pudesse ser uma simples realização da sua vontade, confiando-lhe os nossos caminhos, Ele dirigirá os nossos passos. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Não precisa se desesperar se sua vida está assim, porque continua, deixai que Deus faça os planos para vós, seus planos para vós, como criancinhas, confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. Deus
E eu quero que você confie nisso, porque foi esse texto que me trouxe confiança de que eu podia confiar na condução de Deus. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio, e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. E foi por isso que quando Deus trouxe um chamado para nós sermos missionários, pude deixar trabalho fixo no Tribunal de Contas, para encarar uma nova carreira, incerta aos olhos humanos, mas certas porque Deus é certo. E aqui estamos nós, para a honra e glória do Senhor. E queridos, essa história retrata a história de um primo. E muitos que já estão aqui conhecem a história deste primo. Eu e um outro primo, nós éramos os únicos da idade, então a gente ficava meio isolado do restante da nossa família imensa. Quem nos conhece sabe o tamanho da família. E eu não tinha muita proximidade com esse outro primo que eu vou contar a história. Mas depois de um tempo, quando eu fui visitá-lo na sua casa, em Cuiabá, eu comecei a ter um relacionamento um pouco mais próximo com ele. Naquele momento, eu sabia que Deus existia. E então nós falávamos sobre Deus. Porém, ele era ateu. Não acreditava que existia um Deus. Mas era um ateu curioso, que gostava de conversar. Que gostava de debater e ali falar sobre isso, falar sobre Deus. Um ateu que até lia a Bíblia, mas que não conseguia crer em Deus. Assim que ele dizia, né? E com o passar do tempo, eu não vou poder contar aqui toda a extensão dessa história. Um dia, quem sabe, ele mesmo contará muito melhor do que eu. Então ele buscou seguir os seus próprios planos na sua vida, e infelizmente ele, ali num dado momento, começou a ter problemas emocionais, depressão, e essa depressão começou a se tornar profunda. Ele era casado neste momento, e essa depressão afetou bastante ele, o relacionamento dele, e eu lembro que a gente conversava muito sobre Deus. Todos os argumentos que vocês podem imaginar foram usados, não só por mim, mas por toda a família que conversava sobre ele. E isso não é suficiente para fazê-lo crer em Deus. Mas as conversas eram boas. Mas conforme foi passando o tempo, as coisas foram piorando. E eu lembro que algumas vezes a gente fez ele ir para alguns cursos, ir numa clínica natural, tentar ajudá-lo ali nessa situação em que ele vivia, mas não resolvia, piorava. E eu lembro que em um dado momento ele decidiu: eu vou tentar seguir a Deus, seguir as orientações de Deus. Mas ele fala que quanto mais ele tentava, na palavra dele aqui entre aspas, tá, irmãos? Quanto mais eu oro, mais ele pisa em mim. Essas eram as palavras dele falando a respeito de Deus. Eram palavras fortes, difíceis de responder, porque ele é uma pessoa muito autêntica. Facilmente você sabe o que ele pensa, não esconde nada, é bem claro tudo o que ele traz. Porém, então ali de maneira bem autêntica ele falava estas coisas de que, cara, quanto mais eu oro, mais as coisas dão erradas. Nós estamos aqui com problemas financeiros, pedindo a Deus ajuda para dar um sufoco, tirar esse sufoco. Aí de repente a televisão quebrava e outras coisas aconteciam, e as coisas iam dando errado. E infelizmente aquilo que mais podia dar errado foi o que deu errado: o relacionamento. Houve uma separação, e nessa separação as coisas, então, naquele momento ele desistiu de tentar, segundo a palavra dele. E quando ele desistiu de tentar, ele ficou com ódio de Deus, um ódio muito forte. E aí as conversas até se tornaram mais difíceis, porque a forma como ele falava de Deus, às vezes nos chocavam, e agora parecia então ele estar em oposição contra Deus, isso nas suas próprias palavras. E ele resolveu fazer tudo aquilo que ele queria fazer naquele momento, para afrontar aquele Deus que no momento que ele mais precisava, tinha, segundo suas palavras, o abandonado. E então, as coisas não melhoraram. Na verdade, quando eu ouvi essas palavras, eu sabia
que isso resultaria em algo muito triste, porque uma pessoa muito intensa como ele é, algo pior poderia acontecer. E então começou as conversas sobre suicídio. E ele abriu o jogo conosco e falou: cara, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Não há mais razão de viver. E ele tem um filho pequeno, e acabou que, em um dado momento, nem isso mais o prendia, porque até então, durante muito tempo, isso era o que fazia ele ter ânimo de continuar vivo. Mas a gente tentou, de todas as formas, atirar essas intenções e essas ideias erradas sobre a realidade, porque quando a pessoa está com depressão, ela não enxerga a realidade conforme ela é. Na verdade, tudo é ampliado e com compreensão. Não queira estar na pele de alguém que esteve ou tem isso. E um dado momento a gente ficou um tempo sem se falar, porque eu estava vivendo um momento muito difícil na minha família também, quando minha esposa teve um problema sério de saúde, e estávamos já lá na Coportagem, ano passado isso, mas houve um momento ali que ela melhorou um pouco, porque os cuidados eram intensos, né? Todo momento eu tinha que ficar ali junto, etc. Graças a Deus, hoje ela está curada, para a honra e glória de Deus. Mas naquele momento, quando ela melhorou um pouco, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp, a gente tem essas mensagens salvas, onde ele mandou uma mensagem, se não me engano foi numa quinta ou numa sexta-feira, ele falou assim: Marlon, obrigado por tudo, mas eu estou indo embora. E eu sabia que quando ele tivesse mandado aquela mensagem, ele falava quando ele estava só querendo, etc. Mas eu sabia que ele ia realizar aquilo que ele tinha pretendido. Naquele momento, eu li aquela frase, ele nunca tinha falado isso para mim, eu levei aquilo muito a sério, de maneira muito séria. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Minha esposa está nessa situação, será que eu posso tentar sair, etc., voltar? E eu liguei então para minha tia, falei: tia, o que você está achando dessa situação? E ela falou: eu estou com medo, então a gente tem que fazer algo. E eu não sabia o que fazer, mas eu falei: eu não posso deixar essa situação assim, é melhor tentar alguma coisa, né? Ela comprou uma passagem, se não me engano, para o dia seguinte, no sábado, e eu fui, sem ele saber, para Cuiabá. Quando cheguei lá, tive uma conversa com os meus tios, e eles retrataram ali a situação, que ela estava piorando cada vez mais, e ele tinha dito para mim, por WhatsApp, que só não tinha feito, porque sua irmã estava ali, na casa, visitando, então ele estava só esperando ela sair, para poder fazer isso, e ele não queria causar uma situação tão desconfortável, porque sua própria família já tinha tido experiências semelhantes no passado. E então, quando eu cheguei lá, ele ficou, e quando ele me viu, entrei na casa, ele estava sentado na rede, ele ficou um pouco surpreso e falando: cara, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu não sabia, a gente estava jejuando, a família, todo mundo, eu não sabia o que falar. Eu falei: cara, eu vim por você. E ele falava: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E ele não acreditava, porque ele sabia o fato de eu estar ali, talvez os planos dele, que já estava certo em seu coração, seriam frustrados. E então a gente teve uma conversa boa, até umas 2, 3 horas da manhã, onde eu falei: cara, já que você está morto, por que não viver de forma diferente? Por que não uma tentativa diferente? Já que você já desistiu de tudo aquilo que você pôde fazer, por que não agora entregar completamente essa situação ao Senhor? Vamos com a gente, vamos para Campo Grande, vamos lá para a fazenda, vamos viver ali por alguns dias e vamos tentar. E ele, de maneira um pouco receosa, pensou, e eu acredito que foi o Espírito Santo o fez aceitar o convite. E então fui dormir em paz e alegre, que aparentemente a missão estaria cumprida, apesar do grande trabalho que nós teríamos. Quando acordei, ele me fala que quando fui dormir, algo aparentemente tinha possuído sua mente, e ele saiu atrás ali do apartamento, tentar encontrar coisas, vou deixar subentendido, porque temos crianças em nosso meio, para realizar aquilo que ele queria.
mas a sua mãe sabiamente tinha escondido todas as coisas. E quando ele se deu por conta, ele viu que aparentemente não tinha sido ele que tinha feito isso. No outro dia estávamos melhores, logo compramos passagem de ônibus e fomos para Campo Grande, e ali ele estava naquele momento ainda muito envolvido com outro relacionamento que ele teve depois do término do casamento, mas tão envolvido que ele só falava nesta pessoa, e isso me preocupava. Eu falava, isso vai atrapalhar esta grande obra que nós vamos ter, né? Levamos ele para a fazenda, lá ele fazia o que nós, principalmente com o Cristo, que ali eu entreguei para o Cristo, o meu irmão, o Tony, e ali ele cavava buraco com o meu irmão, fazia as coisas com o meu irmão, comia as coisas que ele comia, e muitas conversas, e queridos, hoje eu sei, se minha esposa não tivesse descobrido o lúpus, talvez nós não poderíamos ter dado esse auxílio para ele. Deus conhece todas as coisas. Por isso que quando algo triste bate à sua porta, quando um luto bate à sua porta, como uma doença bate à sua porta, permaneça confiando no Senhor. Então, ali, passado alguns dias, e eu preciso avançar na história para a gente finalizar. Passado alguns dias, ele teve uma conversa longa comigo e com a minha esposa. Antes disso, perdão. Ele falou assim, cara, ele fala desse jeito, né? Marlon, eu acho que você está botando muita fé em mim, isso não vai dar certo. E eu falei para ele, não é em você que eu tenho fé, é em meu Deus. E naquele momento, eu falei para ele, cara, me dá uma chance a Deus, ao meu Deus que eu conheço, 1 ano, que se porventura Ele não fizer nada, eu estaria orando, e Ele pode fazer o que você quer, e tirar a sua própria vida, Ele tirar a sua vida, e não você precisar fazer isso. Naquele dia, quando Ele conversou conosco, depois Ele foi e conversou com o Christian Camayara, bastante, até meia-noite, e então, um outro primo que também, por coincidência, está se batizando hoje, que veio para o Senhor também, para os caminhos do Senhor, ele estava dormindo, e ele acordou, e o que está acontecendo? Acordei 1 hora da manhã, olhou no relógio, por que, Senhor? A hora que ele olhou a mensagem deste nosso outro primo, então eles começaram uma conversa bem longa, e depois dessa conversa, este primo falou a ele, falou assim, Deus agora quer falar contigo, e ele se arrumou todo, foi falar com Deus, e ele conta, que naquele momento, ele percebeu que algo estava diferente, naquele momento ele sentiu uma paz, que nada podia explicar, que tinha mudado alguns botões na sua cabeça, e então, naquela noite, ele teve encontro pessoal com Cristo Jesus, com o nosso Deus, e ali todas as coisas que nós tínhamos estudado por mais de anos, 10 anos, fizeram sentido, e parece que como um poder sobrenatural, todas as coisas, então linkava na mente dele, e ele passou a entender coisas que ele não entendia antes. Esse primo, naquele outro dia, seus vícios que ele tinha, e eram muitos, a paixão que ele tinha por aquela menina, sumiu de um dia para a noite, eu sei que não é com todo mundo que acontece dessa forma, e naquele momento ele falava assim, olha, eu não quero mais saber de relacionamentos assim, não quero saber mais de vícios assim, porque Deus existe e nada mais importa. Essa era a frase dele. Ele falava, Marlon, se Deus existe, nada mais importa mesmo, o que importa é o Senhor. E ele passou então a viver uma vida plenamente diferente, influenciar ali os teus amigos, e alguns dias depois ele teve uma consulta com Regis, e ele fala que essa consulta foi também um ponto muito importante no processo de conversão que ele estava tendo, o psiquiatra aqui desta igreja que vocês conhecem. E queridos, para a honra e glória do Senhor, faz 1 ano, um pouquinho que essa história aconteceu. Para a honra e glória do Senhor, nesta manhã, ele vai se batizar. Essa é uma história, irmãos, queridos. Até isso, por favor. Eu quero finalizar aqui com o texto, já passar a palavra do pastor, e eu quero aqui deixar uma mensagem para o meu primo querido, Célio. Dos fiéis seguidores, Cristo tem sido o seu companheiro diário, amigo familiar. Viveram em contato íntimo e em comunhão com Ele, com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles.
Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e a glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, porque tem o céu no coração. E amados, esse jovem tem tido um relacionamento com Deus, que um dia ele chegou na igreja e falou: Marlon, aqui só tem ateu, porque a gente tem dificuldade de confiar em Deus de maneira completa. E aqui para mim é um testemunho claro, poderoso, não é a obra humana, mas é o poder divino. E se você ora para o seu querido, durante muito tempo, não importa quanto tempo, isso aqui é a prova viva do que Deus pode fazer. Eu quero passar a palavra para o pastor. Eu quero convidar agora os familiares e amigos que estão aqui, se aproximar aqui, deste momento tão especial, onde Célio tomará a sua decisão com Cristo. Eu estou aqui perguntando para o Célio se ele quer falar algo. Esse pastor, eu não consigo falar nada, mas eu acredito que a decisão dele estar aqui nessa manhã vale muito mais do que palavras. Isso aqui é a demonstração do poder, do amor de Deus, não só pelo Célio, mas também por mim e por você. Deus sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas batalhas, mas você não está só. O Senhor está contigo. Olha aí, Célio. Quantas pessoas vieram, de perto e de longe, para celebrar nesse momento. Eu quero fazer para você, Célio, 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: você crê que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para o perdão dos seus pecados? E você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e é seu desejo seguir os princípios bíblicos, inclusive guardar os mandamentos do Senhor, entre eles o Santo Sábado? Sim. É seu desejo ser batizado nas águas, assim como Jesus Cristo foi batizado, e ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Amém. Eu quero perguntar para a igreja, aqueles que são membros batizados, quantos estão dispostos a aceitar o Célio como membro da igreja? Levanta a sua mão. Oh, glórias, aleluia. Se você deseja ser batizado, se a igreja aceita você como membro da igreja, eu só tenho uma coisa a fazer, que é selar a sua vida com Cristo, através do batismo. Grandioso Deus e Pai, aqui está o teu filho, o nosso irmão Célio. Por amar a Jesus, nessa manhã, ele veio aqui fazer uma demonstração pública através do batismo. Sendo assim, conforme a sua profissão de fé, para a remissão dos seus pecados, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queridos, a primeira semente do Célio, quando vai estar aqui também, porque assim que soube do batismo dele, a Vivi vai ser também batizada para honra e glória de Deus, porque estava pedindo ao seu pai para ser batizada também já há algum tempo, né, Uriel? Que momento alegre. E ao ver a decisão do Célio para isso, ela falou, e o Uriel me falou: papai, Jesus está voltando e eu não me batizei ainda. E ela também, neste momento,
irá ser batizada e pode entrar aqui. Será batizada pelo seu avô, pastor Rosário. Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu nome, Senhor, porque tu tens feito maravilhas neste mundo. Através das tuas maravilhas, Senhor, tu tens impressionado corações, e um bom número destes corações reconheceram, Senhor, a necessidade de fazerem um compromisso contigo, um compromisso de vida neste mundo, na certeza, Senhor, de que a teu lado dá para viver, dá para vencer, dá para conquistar honra para teu nome e finalmente, Senhor, recebermos de ti a vida eterna, num mundo melhor, onde não haverá mais dor, pranto, dor, maldade, sofrimento. Senhor Deus, te agradeço por este momento. Te agradeço pela vitória. Te agradeço por este momento. Te louvo, te suplico tua direção, tua bênção sobre ela, sobre nós. Em nome de Jesus. Não apenas como teu avô, mas como ministro do Evangelho, eu te batizo para perdão dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que linda festa, né? Um sorriso para a foto. Deus seja louvado. E eu convido agora, nesse próximo momento, enquanto eles se retiram, Deus abençoe vocês nessa decisão. Aqui, queridos, é só o começo da caminhada, não é o fim dela. E Célio e Vivi precisarão dos irmãos, todos nós, ajudá-los nessa caminhada. Peço que a minha mãe, meu tio e minha tia, que vão agora fazer uma mensagem musical, inclusive foi tudo muito combinado, a mesma mensagem musical. Muito obrigado, vai ficar de maneira bem fixa na mente dos nossos queridos. E eu peço que não vá embora ainda, porque durante este momento que eles cantarão, agora é o momento de eu fazer agora a aplicação prática para nós, amados. Queremos nós conhecer a Deus desta maneira? Primeiro, de maneira íntima, de confiar plenamente em seus caminhos, em sua vontade. Deus faz um chamado para você nesta manhã. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua alma, os seus problemas, os seus enfrentamentos. E Ele o ama com amor eterno. E Ele te chama, alguns aqui, para fazer um compromisso novamente com o Senhor. De falar, Senhor, até agora eu sei sobre Ti, mas eu quero conhecê-lo. Outros aqui ainda,
precisam renovar os votos, porque um dia já entregaram o coração para Jesus. Jesus, nesta manhã, te chama, amado, a viver uma vida ao lado do Senhor. E há aqui também pessoas que nunca tomaram essa decisão, mas que pelo testemunho do Célio e da Vivi, querem também tomar essa decisão de conhecer ao Senhor. Célio cumpriu a ordenança bíblica de Marcos 16:16, aquele que crê no Senhor e for batizado, este será salvo. Ao ouvirmos essa bela música, novamente, que ela fale ao meu e ao seu coração, e depois dessa música, nós oraremos. Todos são teus afazeres, que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Oh, estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrares com seu Deus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. Amém? Queres mesmo ver Cristo voltar? É Ele o desejo do seu coração? É Ele que você quer ver primeiro no céu? Eu peço que agora você tome uma decisão séria ao lado de Cristo Jesus. Para que perder tempo longe dos caminhos do Senhor, seguindo os seus próprios planos, suas próprias ideias? Deus tem planos preciosos a cada um de vocês. Pode ter certeza. A cada um de vocês. Ele quer escrever uma nova história. Páginas em brancos. E Ele quer ser o autor da sua história. E aqui eu peço ao Senhor que fale ao seu coração, porque cada um sabe a decisão que precisa tomar. Convido a igreja, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus.
Que alegria, Senhor, é ver os teus feitos. Porque aqui não são homens que são glorificados, porque todos somos iguais, pecadores. Mas o Senhor faz coisas maravilhosas, e é por isso que estamos alegres. Pai querido, assim como o Senhor livrou o Célio do vício, dessa doença terrível, Pai, o Senhor fez um milagre no coração dele, e tirou os seus próprios planos, suas próprias ideias, e colocou os teus planos na mente desse jovem. Assim também nós queremos que o Senhor faça na nossa vida, Senhor. E cada um aqui neste momento acende de maneira unida oração ao Senhor, confessando aquilo que precisa ser confessado, pedindo aquilo que precisa ser pedido, milagres que precisam ser realizados. Mas o maior de todos os milagres, ó Pai, é o que nós vimos aqui nesta manhã. E aqui nesta manhã há muitas pessoas, e eu sei, que estão visitando esta casa. Muitos amados meus da minha família estão aqui, eu estou muito feliz por isso. Como todos nós desejamos vê-los um dia, trilhando novos caminhos, como fez o Célio. Assim como eu, Pai, preciso continuar neste caminho e trilhar novos caminhos fazendo a sua vontade. E nesta manhã nós queremos decidir por Ti, porque não importa o que aconteça, nós queremos estar ao Seu lado, mas somos fracos, Senhor, e precisamos da Sua mão a nos ajudar, a nos levantar, ao trilhar a gente pelo caminho estreito. Pai, em breve, temos a certeza que o Senhor virá nas nuvens do céu, e Sua vinda é certa, mas nós não queremos viver mais da maneira como nós estamos vivendo. Queremos que Jesus seja tudo para nós, não apenas algo ou uma pequena parte, mas queremos que o Senhor seja completamente o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso Deus, o nosso Pai. E é isso que nós pedimos nesta manhã. Acompanhe a cada pessoa que está aqui, Senhor, e acompanhe também a vida da Vivi e do Célio, para que através dessas vidas o Teu nome seja glorificado e eles sejam feitos testemunhas aonde quer que forem, para que pessoas possam crer que não importa a condição, não importa a situação, o Senhor é ainda hoje um Deus poderoso, capaz de realizar milagres. E é isso que nós Te agradecemos pelo que vimos nesta manhã e Te louvamos no nome de Cristo Jesus. Amém.